A paraxá da semana, nós temos no final do livro de Vaikra, do terceiro livro da Torá, Bechukotai. É uma paraxá que fala, se a gente for ler com cuidado, de muitas bênçãos, mas também de muitas maldições. Segundo a Torá, bênçãos e maldições não ocorrem ao acaso, não ocorrem como obras do destino, mas sim como consequências das nossas próprias ações. Ao lermos a atual porção, essa, Bechukotai, no entanto, é difícil a gente conter a angústia, porque a gente se dá conta, quando a gente lê o número de versos que falam de bênçãos e o número de versos que falam de maldição, a gente descobre que se fala muito mais de maldições do que de bênçãos. E às vezes eu fico pensando que a nossa realidade também é muito assim. Um dia eu estava conversando, acho que era até com a Silvia, com outras pessoas, o quanto as questões ruins a gente parece que fica horas falando delas, parece que elas nos fascinam, e quantas questões boas, que a gente deveria falar mais delas, a gente se contém e acaba falando menos delas. A Torá, de alguma forma, reflete esse nosso comportamento. Ou nós refletimos o comportamento da Torá. De fato, nessa semana a Torá ela começa de forma benevolente, falando de bênçãos. São 10 versículos, 10 psukim, muito otimistas, mas que colocam uma condição para isso. Se vocês seguirem as minhas leis, 3 pontinhos, se nós, não cada um de nós individualmente, se nós como grupo, como povo, seguirmos as leis que Deus nos dá, seguirmos a orientação divina, diz a Torá que a colheita não só será boa, mas irá ultrapassar todas as nossas expectativas. A Torá diz que nós viveremos seguros, e aqui é tão atual e tão triste a gente ler isso, sem que os nossos inimigos invadam as nossas terras. Mas se invadirem, diz a Torá, e aqui a gente também precisa ficar bem reflexivo, parar um pouquinho para pensar no que está acontecendo. Diz a Torá que se os inimigos invadirem as nossas terras, bastará poucos de nós para darmos conta de um grande número deles. No entanto, se a nossa escolha for outra, se a nossa escolha for, se vocês não me obedecerem, não são 10, mas pelo menos 20 versos da Torá que descrevem os piores pesadelos. A começar individualmente pelo esgotamento físico, febre, corpo a definhar. Uai, parecem sintomas de dengue, né, Dani? Esgotamento físico, febre, o corpo fraco. É uma brincadeira, mas é difícil. A gente está muito feliz que você está aqui, recuperado, e a gente pede pela recuperação de todas as pessoas que estão com dengue. Eu incluo aqui o meu irmão, em quem eu pensei também durante o Misheberach, que passa por sintomas muito parecidos pelos quais o Dani passou. Então, mas a Torá diz isso, e a gente sabe quanto é difícil esse esgotamento físico, a febre muito alta, a sensação de não ter vontade de levantar da cama. O que produzirmos, diz a Torá, será consumido pelos inimigos. Aquilo que nós conseguirmos consumir nesse estado de coisas. E quem sobreviver de tudo isso será exilado. O mal, diz a Torá, só cessará quando os sobreviventes confessarem as transgressões dos seus ancestrais e as suas próprias, assumindo que foram hostis a Deus. Então aqui tem uma chance, tem um otimismo. É possível a gente se recuperar de tudo isso, é reconhecendo os nossos erros de forma coletiva. Só então escutarão de Deus, Vezacharti et Briti. Eu me lembrarei da minha aliança, me lembrarei da terra, e vocês serão curados, e vocês serão recuperados. Como diz o rabino Richard Address, um importante rabino reformista hoje em atuação, que trabalha com pessoas, trabalha principalmente com pessoas em idade mais avançada, ele diz assim, mais uma vez a Torá fala ao mundo real. Se nós olharmos para o mundo atual e formos honestos naquilo que estamos vendo, vamos ter que encarar sérios desafios morais e éticos, inclusive em relação a nós mesmos como povo. Entenderemos que a responsabilidade
sobre tudo o que acontece não é só de algumas das nossas lideranças, nem só de sociedades injustas ao redor do mundo, mas a responsabilidade também é nossa. Nas palavras de outro grande rabino, Gunther Plaut, de abençoada memória, a Torá adverte que há uma democratização da responsabilidade. Ou seja, temos os líderes e temos a sociedade que nós escolhemos por nossas ações ou pela ausência delas. Outro grande rabino que sempre nos inspira, Jonathan Sacks, de abençoada memória, em seus ensaios sobre a ética, um dos seus tantos livros, afirmou certa vez: uma das grandes contribuições, uma das mais profundas contribuições que a Torá deu ao Ocidente está na responsabilidade moral. A responsabilidade de criar e sustentar uma sociedade que honre a imagem de Deus dentro de cada um dos seus cidadãos, ricos e pobres, poderosos ou destituídos de poder. Nos últimos meses, enquanto nós testemunhamos as tragédias aqui no Brasil, em Israel, em Gaza, mais uma vez, a Torá nos lembra que a escolha entre bênção e maldição é nossa, como povo e como sociedade. Mais ainda, como povo, nós escutamos as nossas lideranças com discursos importantes, mas conhecidos e previsíveis, de reação a desgraças já ocorridas, seja em relação a 7 de outubro e todas as suas consequências, seja em relação às tragédias das enchentes no sul, ou ainda na recente pandemia de Covid-19, que não está tão longe assim. E a gente pode dizer das nossas lideranças desde os tempos de Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Parece que sempre escutamos em reação a uma tragédia cantada em verso e prosa, mas que nós acabamos sempre só reagindo. Pois o que a Torá nos ensina é que é hora de mudar, é hora de agir de uma outra maneira. Em vez de só escutar o que dizem as lideranças gerais que aqui eu estou falando, no mundo inteiro, como reação às maldições que nos acontecem, nós precisamos voltar a estudar as nossas fontes judaicas para buscarmos agir de forma preventiva, de modo a evitar as maldições, em vez de reagir a elas. Mais do que demonstrações de protesto, justificativas sobre o que aconteceu, esclarecimentos, debates, apoio, solidariedade, tudo isso é muito importante, sim. Mas antes é preciso conhecer mais a fundo a realidade que gera repetidamente, por décadas, eu diria por séculos, as mesmas tragédias, aqui no Brasil, em Israel, na Rússia, em outros lugares do mundo. Nós temos que buscar coletivamente escolher se desejamos seguir regras que promovem a vida, como nos ensina a Torá, se buscamos as bênçãos, ou, pelo contrário, se seguiremos testemunhando a promoção da morte e agindo reativamente a ela. Como dizem os rabinos Plaut e Sacks, que fazem parte de todo o espectro do movimento judaico rabínico, vamos dizer assim, contemporâneo no mundo, a responsabilidade não é nem de A, nem de B, nem de L, nem de Z. A responsabilidade é nossa. A responsabilidade é democrática e é coletiva. E se a gente for ainda para Haftará, para os livros dos profetas, nessa semana, nós vamos encontrar lá o profeta Jeremias dizendo o seguinte: malditos são os que confiam nos mortais. Benditos são aqueles que confiam no Eterno. Reconhecer os nossos erros repetidos, nas últimas décadas no Brasil, em Israel e praticamente no mundo inteiro, já será um gesto corajoso da nossa parte, já será motivo de renovação da esperança. Voltarmos às fontes judaicas e não vê-las como velhas trilhas obsoletas, mas sim como uma busca de novos caminhos, será na verdade uma revolução em favor da vida.
Que a nossa escolha seja essa, uma revolução em favor da vida, uma busca de novos caminhos nos perenes textos da Torá, da nossa tradição, como povo, como judeus, como brasileiros. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.